1 Samuel capítulo 19. Saul procura matar Davi. Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou: meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado amanhã cedo. Vá para um esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo onde você estiver. Falarei a ele sobre você e, depois, contarei a você o que eu descobrir. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse que o rei não faça mal a seu servo Davi. Ele não lhe fez nenhum mal. Ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a vida quando matou o filisteu. O Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Por que então farias mal a um inocente como Davi, matando sem motivo? Saul atendeu a Jonatas e fez este juramento: juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou a conversa toda. Levou-o até Saul e Davi voltou a servir a Saul, como anteriormente. E houve guerra outra vez, e Davi foi lutar contra os filisteus, e lhes impôs uma grande derrota, e eles fugiram dele. Mas um espírito maligno, mandado pelo Senhor, apoderou-se de Saul, quando ele estava sentado em sua cama, com sua lança na mão. Enquanto Davi estava tocando harpa, Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança. Mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. E Davi conseguiu escapar. Naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Depois Mical pegou um ídolo do clã e o deitou na cama, por uma almofada e de pelos de cabra na cabeceira, e o cobriu com um manto. Quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prenderem Davi, Mical disse: ele está doente. Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo: tragam-no até aqui em sua cama para que eu o mate. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama, e na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra. Saul disse a Mical: por que você me enganou deste modo e deixou que o meu inimigo escapasse? Ela lhe respondeu: ele me disse que eu o deixasse fugir, senão me mataria. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá e lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. E Saul foi informado: Davi está em Naiote, em Ramá. Disseram-lhe. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Saul, o Espírito de Deus
apoderou-se dos mensageiros de Saul, e eles também entraram em transe. Contaram isso a Saul, e ele enviou mais mensageiros, e estes também entraram em transe. Depois mandou um terceiro grupo, e eles também entraram em transe. Finalmente, ele mesmo foi para Ramá. Chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco, perguntou onde estava Samuel e Davi. Eles responderam: em Naiote de Ramá. Então Saul foi para lá. Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele foi andando pelo caminho em transe até chegar a Naiote. Despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel, e, despido, ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz: está Saul também entre os profetas?